exatamente como Pessoal, pronto aí, ó. Vamos lá, tentar acabar o vídeo. E agora? 5 anos nós estamos nesse capítulo aí. Não, você não vai estar aí, nossa, acho que também raiva dele. Nossa. Eu acho um dos mais chatos. Não, é Se muito você nunca chato, leu cara, que ele ele, vai leia. Aí você vai odiá-lo mais ainda. É um dos filósofos mais difíceis de compreender na leitura. Mas tudo que vem é o melhor. Ele, Kant, depois o Nietzsche vai falar. Os alemães, a clareza para eles é uma objeção. Eles não conseguem ser claros. Os caras são obscuros demais, conversam demais, prolixos demais. Eles não têm objetividade, não. Essa palavra não existe pra eles. Professor, qual que é a Não tem matéria? objetividade, não tem clareza. Normalmente a matéria de segundo é o quê? O segundo Trimestre. trimestre? É. Aí depende da minha qualificação. Era pra entrar aí. Karl Marx, você tá no Nietzsche. Ah, o Karl Marx é bom, o Nietzsche também. Próximo do Marx. Mas o Nietzsche é muito louco. Explica a filosofia da história de Hegel. Tem vários filmes. Ah, tá acabando, graças. Onde a gente parou? Parou na 9. Tanto para Hegel, quanto para Comte, quanto para Marx, eles acreditam no progresso. Na evolução. Ou seja, o momento que nós vivemos é melhor, mais avançado e evoluído do que todos os momentos anteriores da história da humanidade. Para o Comte, a evolução, o progresso dá nos 3 estados lá. Vocês lembram? Primeiro estado teológico, que é a religião que explica as coisas. Depois vem o metafísico, que vem com as explicações abstratas, geralmente a filosofia. E chegar no estado positivo, que é o estado mais evoluído, que é o maior progresso, que é onde a ciência que responde às questões que envolvem as sociedades humanas. Para o Hegel, há um progresso e uma evolução das ideias. A marcha humana nada mais é do que a marcha da concretização das ideias, especialmente da ideia de liberdade. A ideia de liberdade, que outrora era abstrata, vai se concretizando e ela chega à sua plenitude com o Estado moderno. Porque o Estado moderno ele permite com que todos sejam livres, a partir do momento que ele estabelece limites para a liberdade. Então a minha liberdade pode ir até onde vai, ou começa o outro. Então eu não posso usar a minha liberdade para tirar a liberdade do outro. Quando o Estado moderno faz isso, coloca limites na liberdade, ele permite com que todos sejam livres. E assim ele concretiza a ideia de liberdade. A ideia de liberdade que era abstrata e privilégio de alguns, agora ela é universalizada na história humana. E assim com todas as outras ideias, segundo ele. Porque ele é um idealista histórico e dialético. Ou seja, as ideias que movem, a contradição e a contraposição de ideias que movem a história da humanidade. Então a filosofia da história do Hegel é uma filosofia que acredita no progresso, na evolução. São as ideias que em contraposição, em oposição ao longo da história, vão trazendo momentos cada vez melhores para a humanidade. É um desdobramento. E cada desdobramento das ideias, nós estamos no melhor momento do que o momento anterior. Então hoje nós temos muito mais consciência do que as pessoas tinham no século XIX, que foi o século em que o Hegel viveu. Então é a marcha da consciência humana se desenvolvendo, a nossa inteligência vai avançando, progredindo e evoluindo cada vez mais. Próxima. Explica a filosofia. Explica o idealismo histórico, o dialético Hegeliano, né? Idealismo é porque tudo é ideia. O ser humano só lida com ideias. Histórico por quê? Porque as ideias, elas progridem e evoluem na história, ao longo da história. E dialético por quê? Porque como que as ideias evoluem? Por oposição.
Vamos pegar alguns exemplos da filosofia. O racionalismo moderno. Era a ideia que defendia o quê? Que nós conhecemos graças à razão. Aí a oposição ao racionalismo, o que foi? O empirismo. Para o empirismo, nós conhecemos graças à experiência sensível. Quem era racionalista? Descartes. Spinoza, Leibniz. Quem era empirista? John Locke, Francis Bacon, David Hume. E aí, nós conhecemos graças à razão ou graças à experiência sensível? Experiência sensível. Os animais têm sentidos, têm experiência sensível, eles produzem conhecimento. É a razão que faz. Uma razão sozinha, ela produziria conhecimento? Não. Você tá bugando na vez e você tá caindo. Vou na primeira ainda. Aí vem o Kant. É a fusão dos dois. O Kant faz uma síntese, exatamente. O Kant ele vai fazer uma síntese entre os dois. Ele vai dizer que o conhecimento começa com a experiência sensível, mas só a experiência sensível não é capaz de produzir conhecimento, ela precisa da razão. Aí vem a razão e trabalha aquilo que a experiência sensível pegou, né, como material, e transforma em conhecimento. Então é preciso dos dois. Em vez de ficar brigando, ele faz o que? A síntese, né? Olha aí a oposição de ideias na história. Outra oposição de ideias que também houve no campo da política. O Thomas Hobbes, ele defendia o absolutismo. Vocês lembram o que é absolutismo? É o poder concentrado na mão do rei. Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Para ele, esse era o melhor estilo de governo, era o único capaz de frear o nosso ímpeto violento. Porque para Thomas Hobbes, o ser humano é mau por natureza. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é o lobo do homem. Então, para Hobbes, somente um poder absoluto pode frear o nosso instinto assassino e destrutivo. Se não tiver um Estado com poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens, a gente vai viver se matando. Como é a política, a religião, a monarquia. Para o Hobbes, antes da gente criar o Estado moderno, nós vivíamos no estado de guerra de todos contra todos. Foi graças à criação do Estado que nós fomos civilizados. Agora o Estado tem o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e nossos bens. Se a gente apresentar uma ameaça para a sociedade, o que o Estado pode fazer? Tirar a nossa vida, tirar a nossa liberdade ou os nossos bens. Aí vem o Locke, se opõe a isso aqui. O Locke defende o liberalismo, que é o oposto do absolutismo. Para o Locke, o ser humano, quando nasce, ele não é nem bom nem mau. A sociedade. Ele é uma folha de papel em branco. Ele é um empirista. Oi? É um ser assim. Para os empiristas, quando a gente nasce, a gente não tem nenhuma ideia na cabeça. Todas as ideias vêm da onde? Da experiência sensível. Então o homem não nasce nem bom nem mal. Ele vai depender da educação que ele receber da sociedade. A educação pode fazer bom ou mal. É, o Locke vai acreditar na questão que a sociedade é comum. Não, é o Rousseau que vai fazer uma síntese dos dois também. Vai acontecer a mesma coisa ali. A oposição de ideias é influenciando a história da humanidade. Na época que o Hobbes defendia o absolutismo, existia na Europa o poder absoluto dos reis. Aí qual foi o sistema que veio substituir o poder absoluto dos reis? O liberalismo. Para o John Locke, como o homem não nasce bom nem mal, né, vai depender da educação, então é necessário criar um Estado para garantir 3 direitos básicos. Na verdade, o Estado não deve ter um poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e nossos bens. O Estado deve garantir a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Porque no estado de natureza, apesar de que ele não acredita que o homem é mau por natureza, a gente vivia ameaçado. Qualquer hora alguém podia vir nos matar e não tinha justiça para resolver isso. Qualquer hora alguém podia vir e tirar os nossos bens e ninguém, quem que ia resolver essa treta? Eu construí a coisa, eu conquistei algo que suor do meu trabalho. Vem alguém e me toma aquilo. Quem vai resolver isso aí?
Como é que vai resolver? Alguém vem e me escraviza, me torna escravo. Como é que eu vou resolver isso? Então, para ele foi nesse momento que os seres humanos se uniram e fizeram um pacto, um contrato. Criaram um Estado. E o Estado foi criado não para ter o poder absoluto sobre as nossas vidas, mas para garantir 3 direitos básicos. Quais são os 3 direitos básicos? São os direitos civis. Vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que nasce tem direito de viver, ninguém pode tirar a vida de outro. Se alguém tirar, aí o Estado tem que intervir para proteger aquela pessoa, né? Ou para poder fazer justiça. Se alguém tira a sua propriedade, que você conquistou com o suor do seu trabalho, essa pessoa também tem que ser punida. E ninguém pode tirar a liberdade do outro. Você não pode ser escravizado. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Então, é o John Locke defendendo o liberalismo político. E aqui com isso ele defendia o parlamentarismo, que foi o regime que sucedeu o absolutismo na Inglaterra, quando o rei passou a ter o seu poder limitado. Agora o rei também está sob a lei. Se o rei cometer um crime, segundo a legislação, ele também tem que pagar. Ele não está mais acima da lei. E quem faz as leis? O parlamento. Aí vem o Rousseau vai discordar dos dois. Mas ele vai fazer uma espécie de síntese. Ele vai defender a democracia direta. Para o Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. A criança não tem maldade, a criança é boa por natureza. No estado de natureza, a gente vivia em perfeita harmonia uns com os outros e com a própria natureza. Até que chegou um determinado momento que um sujeito foi e cercou um pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. Então, o Jean Jacques Rousseau vai dizer que é aí que surgiu o B.O. Porque até então não existia propriedade privada. E enquanto não existia propriedade privada, não existia desigualdade. Aí ele falou: maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros homens que não foram lá e arrancaram as estacas e as cercas e disseram: não, a terra é de todos. Porque ali nasce a desigualdade entre os homens. Uns passam a ter e outros a não ter. Quem tem quer ter cada vez mais e se corrompe para ter mais. E quem não tem se corrompe para ter. Aí nasce a corrupção entre os homens e todos os problemas sociais, segundo Jean-Jacques Rousseau. Então é da propriedade privada que surge todos os B.O.s, todas as tretas, toda a corrupção, tudo de ruim que existe na sociedade. Até então eu vivia com perfeita harmonia com a natureza. Era escravo, às vezes o senhor feudal, mas estava tudo bem, né? Não, mas aí é muito antes disso. Não tinha. Não tinha, Todo mundo. A sociedade feudal já tem noção de propriedade privada. Não é uma propriedade privada burguesa capitalista. Seria na época Mas dos nomes. já existia, no escravismo antigo também, na Grécia Antiga tinha propriedade privada, no Egito Antigo tinha. Então isso é um estágio pré. Depois o Marx vai falar que seria quase o comunismo primitivo. As sociedades indígenas. O Rousseau se inspira muito nos índios, nos relatos que chegam na Europa dos povos indígenas. Porque os europeus, quando chegam aqui, os índios viviam em perfeita harmonia com a natureza ali. Não tinha essa noção de propriedade privada. Porque a terra, para eles, não era uma propriedade. Não era a terra que pertencia a eles, mas eles que pertenciam à terra. Exatamente, a terra é sagrada. Então eu não sou dono dela. Ela é que é a dona, é para ela que eu vou voltar, mais cedo ou mais tarde. E deveria ser assim também no cristianismo, né? Porque o cristianismo diz que lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Mas aí o cristianismo subverte todas as coisas também e entra nessa onda, nessa vibe da posse e da propriedade, né? Então o Rousseau vai dizer isso, que ali nasce o B.O. Ele pega esse salário dos povos indígenas e não tinha mesmo, né? Eles não tinham noção, tudo que eles caçavam, pescavam, coletavam, dividia de forma igualitária entre todos da tribo. Ele vai meio que basear nisso. Aí só que ele vai falar o seguinte: peraí, depois que foi criada a propriedade privada, o primeiro contrato social foi criado em cima disso. E aí criou uma sociedade desigual e corrupta. Agora é necessário fazer um novo pacto, um novo contrato.
Não tem como mais acabar com a propriedade privada. Uma vez ela criada, não tem como mais suprimi-la. Então agora é necessário um novo contrato social, uma democracia direta fundamentada na vontade